Bora lá. Agora, você vem comigo resolvendo questões do CESP. Você já passou por tudo. Passou pela VUNESP, pela Instituto OCP, FCC, FGV. Pronto. Você já treinou tudo do quê? Tá preparado para qualquer embate. Agora vamos embora de CESP. Questão 42, tanto na linha 9 quanto na linha 13. Bora lá. 9 e 13. A palavra que atua no nível textual como elemento que opera simultaneamente a coesão sequencial e a coesão referencial. Adriana, que papo é esse? Não entendi nada, minha filha. Bom, o mais importante aqui é você entender o seguinte: elemento que opera coesão. E principalmente coesão referencial. Toda vez que a banca falar em coesão referencial, referencial é aquilo que retoma. Entendeu? Então, em outras palavras, ela quer saber se ambos os Qs retomam. Se ambos os Qs são PRs. Isso é um jeito que o CESP tem de perguntar as coisas. Então, vamos lá, ó, leia comigo. São como pontos de um contínuo que remetem para o grau de preservação. Sim, ele está retomando pontos que remetem, ó. Leia o que vem depois para saber o que retoma, ó. Esse que retoma pontos que remetem. Tá, vamos ver o outro, ó. Ser a opção que toma o revisor menos experiente. Veja, o revisor menos experiente toma a opção. Esse que está retomando opção, entendeu? Então, vem, a banca quer saber se esse que é PR, o item está certo. Deixa eu só te explicar uma outra coisa desse enunciado aí do CESP. Por que ela fala opera? O que ela quer dizer com isso? Opera simultaneamente coesão sequencial e referencial. Que história é essa? É porque ela quer dizer o seguinte: o pronome relativo, além de ele retomar, coesão referencial é retomar. É a função de retomar. E coesão sequencial é a função de progredir, de dar sequência no texto. E o pronome relativo, ele é um elemento coesivo que consegue fazer as duas coisas. Entendeu que legal? Cara, é demais, entenda isso. Por exemplo, se você usa uma conjunção, a conjunção ela também faz coesão, mas ela faz uma coesão apenas sequencial. Por quê? Porque ela não retoma, ela só acrescenta. O pronome relativo é um conectivo que consegue fazer as duas coisas. Ele traz a sequência do texto, ele avança no texto, porque ele inicia uma oração adjetiva. Entenda o CESP, entenda o CESP. Quando ela diz que é sequencial, é porque ele dá sequência ao texto, entendeu? Ele inicia uma oração adjetiva que dá continuidade ao que se falou. E referencial, porque ele retoma. Ou seja, pronome relativo, ele retoma e avança. Retoma e avança. Demais. Ele retoma e avança. Retoma, porque ele é relativo, e avança, porque ele dá sequência ao texto. Resposta, item certo. Tudo bem? Uma dúvida aqui, Adriana. Esses dois tipos de coesão aí são a mesma coisa? Não, você entendeu que não são a mesma coisa? Coesão sequencial quer dizer fazer coesão para dar sequência ao que se disse. Progressividade ao texto. Coesão referencial quer dizer retomar o que foi dito. E o pronome relativo, ele faz os dois papéis. Entendeu? Tá bom? E isso, ao mesmo tempo que retoma, dá sequência. Dri, eu tô grudado lá na 40. É horrível quando a gente tá numa questão, mas ainda tá olhando pra outra, né? Peraí que eu vou te salvar. Adriana, eu tô grudado na 40. O terceiro não pode ser substituído por pois na 40? O terceiro quê? Não, porque ele tá ligado ao tal. Ele não pode ser substituído por pois. Ele está ligado ao tal, ó. As substituições reduziram de tal forma o consumo, pois seria possível que você trocou o que pelo pois, né? E aí você achou que esse que fosse explicativo, enfim. Porque você olhou só para ele, você errou porque você olhou só para ele. Você tinha que ver que ele estava ligado ao tal que. Entendeu? Realmente, quando você olha só para ele, parece que fica tudo bem trocar pelo pois. Mas não, ele tá ligado ao tal, tá bem? Por isso que ele é consecutivo. Tal que, tanto que. Então, teria que voltar ao texto para ver isso.
tá bom? Então, vamos embora lá. Ó, crescendo com o CESP. Questão 43. Questão 43, venha. A banca diz, ó, a palavra que... Posso ir? A palavra que retoma o termo que a antecede e relaciona duas orações no período. Em outras palavras, quando ela fala que retoma o termo que a antecede, está querendo saber esse que você já conhece. O que retoma é pronome relativo. Então, ó, vamos ver, ó, vem aqui comigo. Leia desde aqui. Ele diz, chega uma pessoa precisando pagar sua conta que vence naquele dia. Esse que está retomando a conta a qual vence. Esse que é PR. Item certo. Adriana, que papo é esse dizer relaciona duas orações no período? Ele relaciona duas orações por quê? Porque a oração que vem antes é a OP, oração principal, e a oração que ele inicia é a oração subordinada adjetiva restritiva. Entendeu? Show. Questão 44. Questão 44, a banca diz, a palavra que introduz no texto uma ideia de consequência. A banca quer saber se esse que é consecutiva. Então vem, ó, volte um pouquinho aqui comigo. Ele diz aqui, ó, produziram um corpo de leis universais tão importantes que esse que antecedido de tão, coisa linda, é conjunção consecutiva. Isso, ótimo. Dri, é verdade que há a possibilidade de o quê? Ter dois antecedentes? Isso cai geral nas provas do CESP. Geral. Ele pode ter dois antecedentes, sim. Tá bom? Pode. Por exemplo, quando você fala assim, a maioria dos alunos que estudam. Esse que pode retomar a maioria. Num partitivo, isso acontece muito num partitivo. Ele pode retomar a maioria e pode retomar alunos, entendeu? Então, Dri, o que pronome relativo? Foi a dúvida do chat, dúvida legal. O que pronome relativo pode ter dois antecedentes? Sim, ele pode ter dois antecedentes. Ele não tem, às vezes ele pode ter mais de um antecedente. E aí, quando muda o referente, aí é outra história, é outro papo. Muda o sentido. A não ser que seja partitivo. Quando é partitivo, não muda o sentido. Eu posso concordar com o núcleo ou com o que vem após o núcleo. Tá, mas não é disso que a gente está falando hoje. Tá, Adriana, mas é que eu tô aqui, minha filha, com um olho no peixe, outro no gato. Tô resolvendo questão de classificação do quê, mas tô aqui pensando nas questões de referenciação, quando o SESP pergunta o que retoma o quê, né? Isso acontece muito. Questão 45, vem! Questão 45. Posso ir? Pode ir. Vocês são muito engraçados. Nem vou ler alto o que vocês escreveram. Professora, na 41, como é que eu sei que a preposição está oculta? Eu volto depois para você. Questão 45, feito devido ao ajuste de inicial maiúscula. A locução é que, por ser puramente de realce, ó, primeiro a gente tem de ver se ela é de realce. Cadê? Não precisa nem ir ao texto, tá aqui, ó. É a persistência do mistério que nos inspira a criar. Aí a banca diz que é de realce e que, por isso, poderia ser suprimida sem comprometer a clareza nem a correção gramatical do texto. Posso suprimir? Posso tirar esse é que? Não sei. Sabe o que eu faço? Eu vou tirar, vou colocar a frase na ordem direta para ver se fica bom. Então vamos retirar. É assim que você faz na hora da questão. A persistência do mistério nos inspira a criar. Ora, posso sim. Ó, a persistência do mistério nos inspira a criar. Posso retirar. A banca pergunta se é realce. É. Pode ser suprimida sem comprometer a clareza nem a correção? E isso não compromete nada. Item certo. Isso aí. Show. Questão 46. Na linha 1. Bora, linha 1. O que é um elemento expletivo empregado apenas para dar realce a os juízos?
Os juízes. Ó, já tá o CESP querendo fazer aquilo que você faz de vez em quando tem recaída. A banca tá querendo tirar o quê? Toda hora. Tudo ela acha que é expletivo, porque ela fica retirando e ela acha que tá tudo bem. É o caso? Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica assistem. Vou retirar. Os juízes se deparam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica assistem. Quando você retira, o início até fica bom, mas a continuidade não. Entendeu? Não dá, não fica bom. Por quê? Porque esse Q é PR. Ele retoma juízes. Juízes os quais a banca pergunta se ele é expletivo. Não é nada. E tem errado. Mas você entendeu a pegadinha da banca? É porque quando você lê o início, parece que ele pode sair da frase. Parece, dá vontade de dizer que é expletivo, retire. Os juízes se deparam com o tema dos conflitos, mas você tem de ler até o final. Se você ler até o final, você vai ver que não fica bom. Os juízes se deparam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica, assistem, entendeu? Então, não, ele não pode sair não, porque ele retoma juízes, pronome relativo, tá bom? Show! Questão 47. Adriana, e a supressão dele mudaria o sentido? Geraria erro gramatical, né? Que é um que, pronome relativo. Questão 47. Nas linhas 9 e 10, é que, lá vem a banca com é que. Lá vem ela, querendo saber se esse é que é expletivo. Nas linhas 9 e 10, é que caracteriza-se como expressão expletiva empregada para realçar o conteúdo. Não os inquietam aqui os extraordinários portentos, nem a esperança deles. Então, vamos embora lá. A banca está dizendo que esse é que é expletivo. Então, o que eu faço na hora da questão para ver se ele é expletivo? Eu tento retirar e leio tudo. Eu leio até o final, não é para ler só o início, não. Eu leio até o final para ver se ficaria bom retirar. Se ficar bom, é porque tá certo. Se não ficar bom, é porque tá errado. Então, leia, ó. A verdade não os inquietam. Se eu retirar esse aqui, eu vou ter até um erro de concordância verbal. Ó, parece que aí a verdade passa a ser sujeito do inquietam. Olha que louco. E aí vai ficar errado, porque a verdade é que inquieta, não é isso? Então, já vi que eu não posso tirar, não. O item está errado. Entendeu? Na verdade, é assim, ó. A verdade é isso. Conjunção integrante. Entendeu? Tudo bem? Show? Bora, questão 48. O que nunca tem mais de uma classificação? Porque tem vez que o expletivo... Não, ele só tem uma classificação. Dá um desespero, né, Pri? Pri, às vezes você olha e você fala, mas pra mim esse que parece ser tudo, não é? Não, ele só pode ter uma classificação. O que expletivo... Ele é raro. Não fique achando que tudo é expletivo, sabe? Pense assim. É porque você acabou de estudar o expletivo, aí você acha que... Aí dá a impressão... Todo o que você olha e você fala... Pô, tá parecendo expletivo. Não é porque você fica querendo retirar. Eu já reparei que isso acontece com o aluno. Mas, estatisticamente, não existem tantos Qs expletivos no mundo, não. Tá bom? Já estamos chegando ao final. Eu vou fechar a aula no final desse material pra gente, na próxima aula, já começar zeradinho o próximo material, tá bom? Então aproveite aí as últimas questões. Vem. A palavra que em todas as ocorrências no trecho, direi somente que, se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que não ou não são. Pertencem a uma mesma classificação, a banca quer saber se esses Qs são iguais. Vamos embora ver o primeiro, ó. Direi somente isso. Esse que inicia oração substantiva, é conjunção integrante. Direi somente que se há aqui páginas
Que parecem, esse que está retomando páginas. Páginas às quais parecem, pronome relativo. Entendeu? E outras que o não são. Outras as quais o não são. Então, é CI, PR, PR. A banca pergunta se é a mesma classificação. Item errado. Questão 49. Questão 49, a banca diz: o vocábulo que recebe a mesma classificação em ambas as ocorrências no trecho. Que daí é que vem os enganos piores. Que daí é que vem os enganos piores. Legal essa questão de que aqui, hein? Ela quer saber se ambos os queis aí têm a mesma classificação. Bom, acho que você não vai conseguir matar se você não for o texto, tá? Leia um pouquinho antes aqui comigo para você entender do que ele está falando. Olha o que ele diz, ó. Não faltam aqui os livros que o elucidariam. Se tivesse sido a sageza e prudência de não acreditar cegamente naquilo que supõe saber. Que daí é que vem os enganos piores. Então, quando ele diz, ó, não faltam aqui os livros blá, 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 que daí é que vem os enganos piores, esse que é igual a por quê. Entendeu? Esse que é como se eu dissesse, pois é daí, porque é daí. Então, ele está explicando o que ele disse anteriormente, ele está justificando. Então, o primeiro que é conjunção, entendeu? Pegue lá o início do pensamento dele, ele está explicando, ele está justificando. Pois é daí, é como se ele dissesse, pois é daí, né? Agora vamos ver o segundo que. Esse segundo que tá com é, né? Esse segundo que é o é que, concorda? Ó, retire os dois, daí vem os enganos piores. Esse que é igual a... Esse que, desculpe, tá junto com é igual a é que, ele é expletiva. A banca pergunta se tem a mesma classificação, o item está errado. Esse segundo que aí é expletivo, percebeu? É que eu posso retirar, daí vem os enganos piores. Coloque na ordem direta que você vai ver que esse é que desaparece daí. Os enganos piores vêm daí, vou repetir. O que expletivo, quando você coloca na ordem direta, ele desaparece. Ó, os enganos piores vêm daí. Esse é que desaparece, expletiva. E o outro que é igual a pois, por quê? Item errado. Questão 50. A substituição de que por de... isso é manjado por você. Você já treinou isso muito. A substituição... Essa é a última, né? A substituição de que por de preservaria o sentido do período, mas prejudicaria sua correção gramatical? E aí... Vai, saideira, não pode errar. Olha aqui, terão que estar adaptados. Você já conhece isso. Ter mais que mais infinitivo. Esse que é igual a de. Terão de estar. Você já conhece isso. Esse que é preposição. Entendeu? Esse que é preposição. Aí a banca quer dizer que preservaria o sentido? Sim. Prejudicaria a correção? Não, ficaria até mais formal, né? Ficaria mais formal, porque dizer ter de é mais formal que dizer ter que. Item errado. Tudo bem? Ó.